Nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você, que é essa palavra que está aí, o tema, né? E eu quero abrir a Bíblia com você em Lucas, capítulo 14 e verso 23. Lucas 14, 23. Talvez a gente leia alguns versos a mais. Vamos ler só esse aqui. Eu creio que esse aqui já é o suficiente. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Amém, irmãos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos alguns segundos aí. Eu queria que você tivesse assim uma postura de fé, né? Como o David falou aqui. E essa postura é aquela que o David falou, é quando você crê que Jesus não está morto. Você crê que Jesus está vivo? Essa passagem que o David leu aqui é maravilhosa, amém? Então é essa postura que o crente tem que ter, que o Filho de Deus tem que ter, né? Crente é todo aquele que crê. Então você crê que Jesus está vivo, amém? Um dia Jó recebeu essa revelação no meio da maior crise da sua vida, no meio da maior agonia da sua vida. Ele tinha perdido tudo, ele estava numa situação desastrosa, e ele está ali cercado de amigos, se diziam amigos, e que acusava ele de muitas coisas. Mas ele não tem nem palavras para falar, mas tem uma hora que ele abre a boca e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, irmãos, isso é o que deve produzir fé no seu coração, é que deve produzir confiança, é que deve produzir esperança, porque você sabe que mesmo no meio de qualquer circunstância na sua vida, o seu Pai, o seu Deus está vivo. E quando você ora para esse Deus, quando você pede para esse Deus algo, você não está arriscando, você não está de repente tentando, fazendo como se estivesse jogando numa loteria para ver se ele responde, para ver se ele confia, se ele vê que você está confiando mesmo para ele te responder. Não, sabe, a Bíblia diz que ele responde a nossa oração. Fique seus olhos fechados. Estávamos indo ali, eu, minha esposa e o meu neto, João Pedro, filho do Mateus da Évora. E ela perguntou: o que você quer ganhar de presente de aniversário? Ele falou: quero ganhar um skate. Ela disse: se você orar e você pedir, Deus, o seu Pai do céu, Ele vai te dar. Ele: é mesmo, vovó? Você tem que orar com fé que Ele vai te dar. Eu achei bem impressionante. Eu falei: ora aí, João Pedro, ora que o vovô João vai te dar um skate. Ela falou assim: não, é vovô Antônio. Aí ela ensinou, ele orou no carro: Senhor, papai, está demorando meu aniversário, eu quero ganhar um skate do Flash. Aí tá, maravilha. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Jesus falou que você deve ter esse coração de criança, irmão. Quando o pai promete algo para a criança fica esperançosa. Ela sabe que o pai não mente para ela. E quando ela chegou aqui, eu peguei os priminhos dele, trouxe no carro. Quando entraram no carro, eles: vocês sabem que meu papai do céu vai me dar um skate, que eu orei, e ele vai me dar no meu aniversário. Olha que coisa preciosa, né, irmãos? Confiança. Então, irmão, eu quero que você ore com essa confiança no Senhor. Talvez o inimigo diga: não, mas você não merece. Sabe, deixa eu falar para você: ninguém merece. Nós ganhamos, nós recebemos porque nós confiamos. Você recebe quando você confia. Teus filhos não merecem presente no aniversário, porque durante o ano eles pisam na bola. Mas sabe, eles confiam, porque você é o pai, você é mãe. Então eu quero que você ore dessa forma, crendo que você é amado. E isso é um fundamento na sua vida. Amém? Que o Pai não te esqueceu. Ele está vivo. Ore dessa forma. Eu não sei que você precisa do Senhor. Eu nem sei qual o motivo de eu estar falando isso, porque o Senhor colocou agora no meu coração. Mas eu quero que você ore agora. Eu sei que nós vamos orar pela palavra, mas ora colocando diante do Senhor a tua necessidade. Eu creio que esse episódio que aconteceu foi para eu ministrar para você agora, porque tem pessoas aqui que precisam de algo urgente da parte do Senhor. Você está aqui porque você tem um anseio no seu coração. Talvez você não saiba nem pedir para o Senhor. Talvez você não saiba nem se expressar. Talvez você ache até que talvez Deus não te responda porque você não merece. Mas deixa eu falar para você.
deixa eu te falar com muita clareza, Ele vai te dar porque Ele é bom e porque Ele te ama. Ele te ama. Amém? Pai, nome de Jesus, Pai, nome de Jesus, nós oramos agora. Eu oro por cada filho que está aqui, por cada filha que está aqui sentada nessa noite. Pai, eu oro para que os olhos se abram, para que eles entendam que o Senhor é um Pai que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer de nos ver juntos, que tem prazer, Senhor, na nossa comunhão, de estarmos aqui na Sua presença. Nós deixamos afazeres, deixamos as coisas, o dia a dia, porque nós entendemos a importância de estarmos aqui. Nós queremos estar na Sua presença juntos, como família, em unidade. E aqui na unidade, Sua palavra diz que é aqui que o Senhor ordena a bênção, quando nós estamos em unidade, falando a mesma língua, falando as mesmas palavras. Então eu abençoo a vida de cada um, e eu declaro que cada um dos teus filhos nessa noite serão ricamente, poderosamente abençoados com a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, vem, Senhor, derrama unção, ministra poderosamente, usa a minha vida pela sua graça e pela sua misericórdia. Usa, Senhor, os teus filhos para receberem a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro e eu me submeto ao teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Nós lemos essa palavra e eu quero dizer para você, logo de início, que quando você vem para a igreja, existe um engano muito grande. As pessoas acham que você veio para a igreja porque você está mudando de religião, né? Está mudando de religião, né? Agora você resolveu se tornar crente, resolveu se tornar evangélico, e parece, olhando assim, falando assim, parece ser apenas uma questão de gosto. Antes eu gostava daquela, agora eu gosto dessa, mudei o meu jeito. Sabe, deixa eu falar, vou dizer para você, na verdade, você está aqui porque existe um chamado de Deus para a sua vida. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Amém? Você está aqui está muito acima dessa questão de agora você mudou de religião, agora você é de outra denominação. Não tem nada a ver com isso. A verdade é que existe um plano e um chamado de Deus para a sua vida. Não estão comigo? Existe um chamado de Deus para a sua vida. Você precisa entender isso. Deus criou você, formou você, projetou sua vida, e você não existe por acaso. É porque por trás de tudo isso existe um plano infalível de Deus acerca da sua vida. Amém? Então, eu quero começar dizendo, esse versículo diz que o Senhor mandou os seus servos ir chamar as pessoas, e diz: tragam, vai haver uma grande festa, então traga essas pessoas, e eu não quero que vocês parem de trazer até que a casa esteja cheia. Vamos cantar aqui: até que a casa esteja cheia. Aviva-nos. Sabe, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua casa esteja cheia. Amém? Essa foi sempre a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi essa: ter muitos filhos. Muitos filhos. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Ele dá uma ordem. E Ele diz: agora cresçam, multipliquem e encham a terra. Porque o desejo de Deus é a casa cheia. Cheia de gente? De crente? Não, cheia de filhos. Porque, como eu falei, é muito mais do que mudar de igreja, de religião. É se tornar filho de Deus. Deus quer filhos. E como que são esses filhos? Filhos parecidos com Ele mesmo. Porque a palavra diz que quando o Senhor criou, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Olha que interessante, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é poderoso. Sabe, vocês têm filho, a maioria, uma boa parte aqui tem filhos, né? E é maravilhoso quando você vai no hospital visitar o seu filho.
Quem chorou aqui quando foi ver o filho? A mãe que teve o filho, porque às vezes não olha na hora, né? Daqui a pouco traz. Quem chorou? As irmãs aqui. Quem chorou dos homens? Eu chorei, eu vou confessar. Eu chorei. Eu chorei, irmãos. Todos eles eu chorei. Todos eles. Porque é algo maravilhoso. Um filho é algo maravilhoso. E eu creio que, né, vou brincar um pouquinho com você, mas eu creio que uma das coisas que nos faz muito feliz nessa hora, não estão comigo? Que nos deixa muito alegre, é porque quando você chega ali, que você olha o menino, ele se parece com você, né? Se parece com você. Às vezes não é muito bonitinho, coitado, parece com você. Ele não tem culpa. Mas é a sua imagem e sua semelhança. Como assim? Você olha para o menino, ele não tem 3 orelhas. Já parece comigo. Tem 2 orelhinhas, uma boquinha, né? Narizinho. Agora se você fosse... Desculpa a brincadeira. Se você fosse lá e de repente o menino tem 8 braços. 18 orelhas. Eu estou exagerando, tá? 10 pernas, né? Não se parece comigo? Você não teria prazer, né? A gente chega lá, o menino nem é tão bonitinho, mas você olha e fala assim: obrigado, Deus, é perfeito. É perfeito, né? Aí, você olha lá, conta os dedos, né? 10 dedinhos nas mãos, 2 orelhinhas, você fala: olha, é perfeito. Parece com o pai, parece com a mãe. Deixa eu falar, o prazer de Deus. Porque existe um receio dos pais quando vai ver o filho que não esteja perfeito. E quando está perfeito, né? É verdade, mãe? A mãe está sendo... É verdade, você, puxa, meu filho é perfeito, né? Ah, sabe? Porque parece a sua imagem, a sua semelhança. O prazer de Deus é ter muitos filhos parecidos com Ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos desenvolver em nós o mesmo caráter que tem em Deus, as mesmas qualidades que Deus tem, porque Ele é seu pai, e você deve se parecer com seu pai. E uma notícia boa é que isso pode acontecer. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. A cada dia, a Bíblia diz que nós estamos crescendo. Você não é mais a mesma pessoa de 1 ano atrás. E daqui a 1 ano você não poderá ser a pessoa que você é hoje, porque você está em transformação. Lá no encontro de casais, eu falei para os irmãos de uma senhora, de um casal com 50 anos de casado. E uma pessoa perguntou para a mulher, perguntou para o casal: como que você aguenta viver, né, ser casada com uma pessoa há 50 anos? Como você aguenta? Ela disse: mas eu não sou casado com a mesma pessoa há 50 anos. Eu falei assim: mas eu não sou casado com a mesma pessoa há 50 anos. Eu falei: mas como não? Porque o meu marido não é mais a mesma pessoa. Ele foi transformado, ele mudou muito. Isso é bom, né, irmãos? Porque nós estamos sendo transformados. A cada dia você está sendo transformado. A cada oportunidade, a cada situação, nós estamos sendo transformados. Amém? E a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados conforme a imagem de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então o desejo de Deus é esse. Romanos 8:29, Jefferson. Romanos 8:29. Você vai perceber alguns versículos que eu vou colocar aqui, que esse foi sempre o desejo de Deus, ter muitos filhos. Esse ano é o ano da casa cheia. Então nós declaramos que esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar vai, sabe, você vai ter que correr para chegar cedo para arrumar um lugar para sentar. Porque é uma promessa de Deus. Eu creio nisso. E nós vamos ver aqui que é a vontade de Deus, porque diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho.
O 29 agora. É 29? Põe o... Ah, sim. Ah, tá. Porque não estava completo, né? A fim de que ele seja o primogênito entre poucos irmãos. Não, como está escrito aí? Muitos. E o que é muito para Deus? O que é muito para Deus? Irmão, se muito para mim é muito, eu imagino para Deus. Para Deus é muito mesmo. Então eu quero dizer para você que esse é o desejo de Deus. Nós vamos para Efésios capítulo 3 e 15. Então esse sempre foi o desejo de Deus, ter muitos filhos. E quando você entende isso, você não vai querer ficar sozinho. Você quer trazer as pessoas, você quer levar para as pessoas a vontade de Deus. Você quer mostrar para elas a vontade de Deus. Amém, irmãos? Efésios 3,15 diz assim: do qual recebe o nome toda a família. Está falando de Jesus, no céu e na terra. Ou seja, quando está falando do céu, está falando dos anjos. Aí sabe o que Deus está falando aqui? Que quando você vem para Cristo, você agora faz parte de uma família, e uma parte dessa família está aqui, e outra parte está no céu. E que um dia essa família vai se juntar, e seremos, na verdade já somos, mas viveremos como uma família só, para sempre. Esse também é o desejo de Deus. Uma grande família, que se juntará dos que estão na terra e no céu. E Hebreus 2, 9 e 10... Hebreus 9, 10, 2, 9 e 10, diz assim: vemos todavia aquele que foi por um pouco feito menor do que os anjos, está falando de Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ele morreu por todos, nós sabemos disso. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, então tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Volta um pouquinho no verso 10. Ao levar muitos filhos à glória. Então, meu irmão, esse é o desejo, essa é a vontade de Deus. Muitos filhos. Amém? Muitos filhos. Então não é só você. Você é o evangelista da sua família. Você é aquele que vai influenciar as pessoas que você conhece. É através de você. Então, ao invés de você falar mal, apontar o dedo, ou ficar perdendo tempo com outras coisas, cumpra o chamado de Deus na sua vida. Porque as pessoas que Deus colocou ao seu redor não é por acaso. Você acha que Deus colocou, ou que as pessoas estão lá por acaso, ou coincidência que aconteceu na sua vida? Não, existe um propósito eterno. Você precisa entender, você precisa abrir os olhos para isso. Sabe, aquelas vidas são preciosas, são eternas, jamais vão parar de existir, ou no céu ou no inferno. Mas o destino dela, porque a parte de Deus ele fez. Ele enviou o seu filho ao mundo, o seu único filho, primogênito. Agora tem mais. Quando diz, Jesus era unigênito, porque era o único. Agora quando ele vem e morre, ele se torna o primogênito, porque ele é o primeiro. E agora nós somos os outros que estamos junto com ele. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Então o desejo de Deus é muitos filhos. Fala para alguém que está do seu lado: olha, o desejo de Deus é muita gente. Muitos. Aquele povo que você conhece, você estuda, que você trabalha com eles. Muitos, muitos. Casa cheia. Fala para ele aí, pro seu lado. Fala: casa cheia. Fala em inglês aí: full house. Aqui também é cultura. Aleluia. Você conhecia por causa do jogo, né? Não tem um jogo lá que tem o full house? É casa cheia. Irmãos, o primeiro qual que é o padrão de Deus? Qual o desejo de Deus? Qual que é o que tem no coração de Deus acerca disso? Irmãos, quando você lê o livro de Atos, capítulo 2, coloca aí, Jefferson, capítulo 2, verso 41 e 42, Atos 2, 41. Nós entendemos que esse é um tempo que o Senhor está restaurando a sua igreja. Irmãos, estão comigo? O Senhor está restaurando a sua igreja. Pastor, mas que tipo de restauração é essa? Veja o que diz esses versículos aqui.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados. É uma palavra que Pedro pregou, cheio do Espírito Santo. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram num dia. 3.000 pessoas. O 42, Jefferson. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Esse é o padrão pode deixar aí no 42. Esse é o padrão que Deus quer. Pessoas, uma multidão de gente vindo para a igreja, e todos eles envolvidos na comunhão uns com os outros. Sabe, irmãos, estava falando hoje de comunhão com duas pessoas que estavam na minha casa, e a importância da comunhão, a importância dos irmãos estarem juntos, mas não por estarem, mas porque eles entendem que é bom. A Bíblia diz que é bom, que é agradável que os irmãos vivam em união, né? Então é maravilhoso quando você está com irmãos ali, mesmo brincando, mesmo fazendo algo, mas são irmãos que compartilham a mesma fé. Tive a experiência essa semana, estava lá no Ilha, né? Ficou eu e o José, o Ilha, a Keila de vez em quando, o Cauã de vez em quando também vinha fazer alguma coisa, né? Mas aparecia. E é bom porque ali a gente sai daquele momento só da igreja, do culto, né? E começa a falar de muitas coisas, brincar, conversar, ter tempo junto, né? E nós somos uma igreja que temos essa visão. Nós temos essa visão através da célula. Então quando você não está na célula, você acaba perdendo muito, porque você perde uma parte muito importante da vida cristã, que é a comunhão com os irmãos. Não estão entendendo? Nós somos uma igreja em célula. Fala para o seu vizinho, nós somos uma igreja em célula, irmão. Fala, nós temos célula. Aleluia, nós somos em célula. Então o padrão de Deus é esse. O que Deus está restaurando é isso: comunhão, partir do pão, estar junto, né? E Deus está restaurando a visão de uma igreja grande. Deus quer uma igreja grande. Eu sei, irmãos, que às vezes as pessoas, a igreja pequena, de certa forma, é boa nesse sentido, assim, que os irmãos estão bem próximos, estão bem juntos, né? Poucos irmãos, né? E eu tive isso já muitas vezes. Fui de igreja muito pequenas, de 20 irmãos, começamos muito pequeno, mas sabe, o processo de Deus é assim: a gente começa pequeno, mas tem que crescer. Você ama seu filho pequenininho, mas saiba de uma coisa, ele vai crescer. Eu brinquei bastante com meu neto hoje, eu lá em cima da janela, ele jogando a bola embaixo. Eu queria até ter filmado aquilo para mostrar ele um dia. Daqui a um tempo não tem graça nenhuma. Ele, o que a gente ficava fazendo ali, vovô? Eu embaixo jogando a bola e você lá em cima, né? Mas sabe, porque ele vai crescer. Então vai chegar um dia que ele não vai querer ficar com 20 anos jogando a bola e eu lá em cima, bem velhinho, né? Esperando ele jogar a bola para mim. Não vai acontecer, não vai, para ele não vai ser legal. Deixa eu falar para você, tudo que é saudável que tem que crescer. Sabe esse filhinho seu? Vai crescer. Vai crescer. Estava falando com ele, né? Conversamos muito hoje. Aí eu falei assim: e aí, quando você crescer, como é que vai ser? Você vai querer barba igual seu pai? Ele disse: não, igual meu pai não. Eu quero igual a do meu tio Davi. Quero igual do meu tio Davi. Por aqui, por aqui, por aqui. Sabe, irmão, deixa eu te falar. As crianças vão crescer, porque é isso que Deus estabeleceu. Sabe, esse seu filho pequenininho que você ama, alguns dizem assim: eu não vejo a hora que cresça, né? Tudo que é saudável cresce. Então a igreja também tem que crescer. E como que a igreja cresce? Através da sua vida. Porque as pessoas, nós chamamos de ovelha. Você é ovelha. E quem que gera outras ovelhas? Uma ovelha. Amém? Nós queremos a casa cheia. Então é através de você. Então uma ovelha saudável, ela reproduz, ela vai trazer outras ovelhas. Então esse é o chamado de Deus para você, sabe? É um dos mais importantes, você trazer outras pessoas para a presença de Deus. Irmãos, estão comigo?
Isso é um chamado de Deus para a sua vida. Gerar outros irmãos, outros filhos de Deus. Amém? Então o Senhor está restaurando. E a igreja de Atos era uma mega igreja. Era uma mega igreja. Porque num dia só já tinha 3.000. Imagina os que já estavam antes. Eu falei para os irmãos que da questão da igreja pequena. Aí tinha um louvor bem antigo que fala da igrejinha. Você pode procurar na internet, você vai ver. Quem conhece essa música? Igrejinha. Ele lembra com saudade daquela igrejinha que era pequena e apertadinha, lembrado? Era pequena e apertadinha, mas a gente orava ao nosso Deus. Aí é bem... Banda Gerd. Sabe, é bom você lembrar da igrejinha, mas você não deve voltar para lá. Você não deve querer a igrejinha, porque Deus quer uma igrejona. Deus quer salvar o mundo. Então eu falei para os irmãos, eu tenho falado para os irmãos, nós seremos uma igreja de 1.000 pessoas aqui nesse bairro. Ah, pastor, mas para quê? Para competir? Para ser maior do que os outros? Não, irmãos, não. É porque eu entendo que tem uma multidão de jovens se perdendo, indo para o inferno, com a vida destruída, na miséria, na droga, na prostituição. E Deus nos colocou aqui para trazer, para salvar essas vidas. É isso que eu entendo. Os irmãos estão comigo? Então, nós não olhamos para as outras, nós oramos pelas outras igrejas, nós aprendemos com outros irmãos. Estive essa semana com meu amigo, pastor Douglas, aqui do Santa Paula. E o William esteve comigo, nós ficamos lá um tempo e aprendi tanto. Porque são homens que têm isso no coração, que têm esse encargo no coração. E sabem por que nós estamos aqui? Estamos aqui para trazer o conhecimento de Deus e para salvar vidas. Então deve sempre haver no nosso coração uma inconformação e um desejo também de trazer as pessoas para Cristo. Trazer as pessoas para Cristo. E quando você está fazendo isso, isso está mostrando algo, que você é uma ovelha saudável. É ovelha saudável. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Se você é uma ovelha saudável, se você é alguém que tem as características de Cristo, né? Se as pessoas olham para você e vê Cristo na sua vida, as pessoas trabalham com você, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer vir com você para conhecer o Deus que você tem. Agora, se você é da igreja, é crente, mas é um crente briguento, arruma confusão, arruma encrenca, sabe o que as pessoas vão dizer? Olha, eu não quero ser igual a você não. Desse jeito aí, diz que é crente. Porque ovelha doente não reproduz. Mas ovelha saudável, ela vai gerar muitas ovelhas. Então deixa eu falar para você, meu irmão. É sua responsabilidade dar um bom testemunho onde quer que você vá. Se pareça com Cristo onde quer que você vá. Amém? Aleluia. Mais algumas coisas aqui para a gente ter um tempinho. Então tudo que é saudável cresce. Seu filho é saudável, ele vai crescer. Se a empresa, seu negócio que você começou é saudável, vai crescer. Se a célula é saudável, vai crescer. Se a igreja é saudável, ela cresce. E nós não podemos ter uma mentalidade... Nós não somos grandes. Sim, grandes. Para o bairro nós somos uma igreja mediana. Mas nós não podemos ter uma mentalidade pequena. É igual você, a sua vida, na sua vida, você não pode ter uma mentalidade medíocre, você não pode ter uma mentalidade miserável. Talvez o momento que você esteja vivendo não seja a circunstância que você está vivendo não é tão favorável. Mas sabe, deixa eu ensinar algo para você. Tem uma mentalidade de Deus na sua vida. Eu estou nisso, mas Deus vai me tirar daqui. Eu estou vivendo isso, mas a situação vai mudar. As coisas vão acontecer na minha vida. É assim que você deve declarar sempre. Então, eu lembro de um dia quando nós estivemos ali no final dessa rua. A gente tinha um pequeno salão há muitos anos atrás. E a gente não tinha sala, não tinha lugar. Eu lembro eu preguei um dia, eu estava com muita unção. E quando eu gritei, caiu um pedaço de reboco na cabeça do irmão. Era uma imagem meio assustadora. Meu irmão, você lembra disso? Um pedacinho de bloco de massa na cabeça do Marcelo, lá embaixo.
né? E eu olhava lá para fora, na porta, as irmãs colocaram os blocos, esse bloco baiano, e as crianças sentavam nesses blocos, e as irmãs ficavam ali ministrando para elas sentadinha no bloco lá de fora. Essa história é boa para a gente lembrar, como retrovisor, que você lembra onde você passou. Mas sabe, eu quero dizer para você que Deus tem colocado um para-brisa na sua vida, para você olhar para frente, e Deus está dizendo: eu tenho muito mais para você. Eu vou fazer coisas maiores na sua vida. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Deus tem muito mais para você. Então, sabe, irmãos, eu me recuso a ter uma mentalidade. Talvez, ainda que a gente não seja essa igreja de milhares, na minha época, virão outros irmãos após mim, e eles vão conquistar, eles vão chegar lá. Eles vão chegar lá. Eu creio nisso. Por quê? Porque o que eu ensino para eles é isso, é pensar grande. Não pensar como igreja pequena, não pensar como gente pequena. Porque aquilo que você pensa, assim você é. Aquilo que você deixa impregnar, se você deixar o inimigo impregnar uma mensagem que você é alguém doente, você vai ser doente. Se você deixar impregnar na sua cabeça que o seu casamento é uma miséria, seu casamento vai ser uma miséria. Se você deixar o inimigo plantar na sua mente que você é alguém que nasceu para sofrer, ser um desempregado, uma pessoa que não tem segurança na vida, é assim que você vai viver. O David citou aqui: renove a sua mente. Sabe, irmãos, e o que eu tenho aprendido, que esse processo de renovar a mente, sabe quando que é? Todos os dias. Todos os dias você tem que renovar a sua mente com a palavra. Porque todos os dias o inimigo vai lançar setas na sua mente. Ele vai procurar tirar você do foco e fazer você esquecer quem realmente você é. Fazer você esquecer o chamado de Deus para a sua vida. Então, nós procuramos fazer o que as igrejas grandes fazem. Eu quero que os irmãos se vejam. Eu faço curso, treinamento, eu trago os irmãos para ministrar, eu ministro para os irmãos como as igrejas, a mesma mensagem, o mesmo formato, né? Então as igrejas grandes fazem o que? Treinam, ensinam, investem em liderança, forjam novos líderes, né? Aprendem com outros que estão à sua frente, investem nas mulheres, investem nas crianças. É isso que nós fazemos aqui. Amém? Sabe, irmãos, eu penso que o crescimento na sua vida e na igreja, não somos nós que produzimos. Na verdade é Deus que produz. Porque Paulo disse, eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então o crescimento é algo divino. E o que nós estamos fazendo aqui então, pastor? Nós estamos cooperando com Deus. E o que mais? Nós estamos tirando aquilo que impede o crescimento. Às vezes são as doenças que impedem o crescimento, né? Quando a criança está desnutrida, quando ela está com algum problema, você leva no médico e diz, olha, vamos eliminar isso, nós precisamos corrigir isso. Para quê? Para a criança crescer. Então na igreja é a mesma coisa, nós eliminamos aquilo que impede a gente crescer. Porque o crescimento, na verdade, quem dá é Deus. Amém? E a vontade de Deus é que a casa esteja cheia. Isso é o que está no coração do Pai. Isso deve entrar no nosso coração também. Nesse versículo que nós lemos lá em Lucas 14, 23, está escrito que ele disse assim, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados. Sabe o que se diz aqui, irmãos, caminhos valados? Que Deus não rejeita ninguém. Às vezes as pessoas estão no caminho errado, num valado, que quer dizer um lugar fundo, um lugar de derrota. E a ordem do Senhor é que você vá. E às vezes você vai, irmão, e a diferença que você vai fazer é com uma palavra, algo que você vai falar. Tem gente que está esperando só um convite, ou você estender a mão, e a vida dela vai mudar para sempre. Ele diz assim, olha, vá pelos caminhos valados, obrigue-os a entrar. Ah, pastor, aqui pegou pesado, porque obrigar, para você entender a importância de trazer as vidas para a presença e para a casa do Senhor. O que é o se obrigar?
Não é usar a força, né? Vai dois irmãos, pega no braço, outro no outro, e agora você vai para a igreja. Não está falando disso. Está falando de você ter estratégia, você ter sabedoria, você trabalhar de uma forma que a pessoa diz assim: olha, eu vou sim com você, sabe? Talvez vai ser difícil ela vir primeira vez, mas quando ela vier, Deus vai falar tanto com ela que ela vai ser impactada. A vida dela não vai ser mais a mesma. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, e outro ponto aqui que eu quero falar com os irmãos. Então Deus, esse homem aqui é Deus, e ele só ficou contente quando a casa ficou cheia. Falou: para que minha casa se encha. Glória a Deus. E o quarto ponto que eu quero falar com os irmãos aqui é quando Deus diz que Ageu 2:9, Jefferson, Ageu 2:9. A glória desse novo templo, ou dessa nova casa, será maior do que a antiga, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sabe, Deus, presta atenção, Deus é um Deus, a revelação dele é progressiva, ela vai crescendo na sua vida. Ela vai amadurecendo na sua vida. Sabe, Deus, ele não é um Deus que retrocede, é um Deus que avança. As coisas vão crescendo, vão aumentando. O que a Bíblia diz que nós vamos viver de glória em glória. Essa é a promessa de Deus para você. A do diabo é de derrota em derrota, que você vai retroceder, que você vai reduzir os passos, que a sua vida vai piorar, que as coisas vão ficar difíceis para você. Mas deixa eu falar, com Deus não. Ainda que venham dias difíceis, o Senhor vai te sustentar, Ele vai te pegar pela mão e você vai avançar. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. De glória em glória. Olha para alguém e fala assim: irmão, essa é a vontade do Senhor para você. Você vai andar de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe o que eu penso quando eu leio isso, irmãos? É que Deus vai me surpreender sempre. É que eu vou pisar em lugares que eu não imagino hoje. É que eu vou viver coisas que eu nem imagino agora. É que Deus vai me presentear com coisas que eu nem passa na minha cabeça hoje. É que Deus vai fazer coisas tão maravilhosas que eu vou dizer assim: meu Deus, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar um negócio desse. Eu creio que o Senhor tem grandes surpresas para mim e para você, irmão. De glória em glória, de vitória em vitória. E Ele diz mais ainda que a sua vida é como o amanhecer do dia. O amanhecer do dia vai clareando, brilhando, brilhando, até se tornar perfeito. É assim na sua vida. É assim na sua vida. Eu creio, irmãos, que nós temos uma graça de Deus sobre a nossa vida para sermos uma grande igreja aqui nesse lugar. Eu creio nisso. Eu creio que nós temos essa unção. Eu creio que nós temos esse DNA. Essas irmãs têm o DNA de multiplicar e chegar a milhares de crianças, em nome de Jesus. Essas irmãs tiveram a ousadia de vir aqui durante 3 dias, quinta, sexta e sábado, e ficar aqui 3 dias numa conferência transmitida pela internet. Teve irmãs que vieram, não sei se você sabe. Pergunta para alguém: você soube que houve uma conferência aqui nessa semana? As irmãs vieram. Os irmãos também da equipe vieram, alguns irmãos trabalharam aí. Irmãos, sabe por que porque elas acreditam nesse crescimento. A minha esposa sempre que vê aquelas multidões, ela fala: nós vamos viver isso também. Nós temos recebido palavras de Deus que nós vamos viver também. Não para nós, para a glória de Deus. Porque nós somos apenas servos. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Eu quero declarar, irmã, levante a sua mão, irmã. Feche seus olhos, irmãs. Irmãs, tá? Levanta a sua mão, feche seus olhos. Eu quero declarar, irmã, sobre a tua vida uma unção nesses dias. Feche seus olhos. Deixa eu falar para você. Eu quero declarar que o Senhor está renovando os sonhos do seu coração. O Senhor está colocando sonhos grandes no seu coração. Sabe, o inimigo ataca tanto as irmãs
com setas, às vezes com depressão, às vezes com muitas mulheres são humilhadas, sabe, não são valorizadas. Mas deixa eu falar, o Senhor está falando contigo nessa noite, o Senhor está te levantando, o Senhor está enchendo o seu coração com coisas impressionantes que Ele vai fazer na sua vida e através de você. E o Senhor está dizendo: irmã, você é alguém de muito valor, você é preciosa, você é princesa do Senhor, você tem muito valor. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? E para terminar essa palavra, Marcos 16 e 15. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas fica só no 15, Jefferson. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, deixa eu te falar, todas as pessoas precisam do que você tem. Os irmãos estão comigo? Da palavra que tem no seu coração, da palavra que está já na sua boca. Todas as pessoas precisam ouvir o que você já recebeu e que você já ouviu. Amplie a sua visão. O que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que você não foi chamado somente para ser um crente de uma igreja, para ficar sentado ouvindo um líder falar. Deus te chamou e Ele te capacita. Ele coloca unção. Você vai ser uma grande líder. Você vai ser um influenciadora no reino de Deus. As influências que você vai ter vão ser influências eternas. Porque tem os influenciadores de hoje, né? O pessoal conhece os influencers, né? Eles são momentâneos. E o que eles influenciam são bobagens, são coisas, na maioria das vezes, coisas sem valor. Sabe? O teu ministério, o teu chamado é para influenciar para a eternidade. Uma vida que você tocar, meu irmão, sabe, vai ser para a eternidade. Vai ser para a glória de Deus. Sabe, você tem um chamado, você tem um ministério. Ora sobre isso, fala com o Senhor sobre isso, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Não viva sem cumprir aquilo que Deus te chamou. Não viva de outra forma. Ah, pastor, mas eu não sei muito. Comece de onde você está. Comece do que você sabe. Você acha que os grandes começaram aonde? Os grandes jogadores começaram aonde? O maior jogador da atualidade, eu creio que dos últimos tempos, chamado de Messi, ele era uma criança numa escolinha de futebol, mas tinha um destino para ele. Tinha um destino para ele. O maior jogador de basquete dos Estados Unidos, ele foi reprovado várias vezes. Ele chegava em casa, ele ficava treinando até de madrugada, sabe? Porque ele cria que tinha algo maior para a vida dele. Deixa eu falar, para o seu ministério também. Talvez você não saiba muito agora, talvez as pessoas nem acreditem muito em você agora, mas tem um que acredita. Deus que te chamou, Ele acredita em você. Cumpra o seu ministério, cumpra o seu chamado. Amém? Glória a Deus. Não se veja apenas como membro. Não se veja apenas como líder. Não se veja apenas como um pastor. Sabe, fique de pé em nome de Jesus. Eu falo para os irmãos, sempre falo para eles aqui, nós temos uma grande igreja e muitas igrejas, e esses irmãos que estão comigo, eles serão os pastores. Essas irmãs serão as líderes, não de uma célula de criança, mas de dezenas de células, sabe, de milhares de células. Eu creio, eu vejo isso, irmão. E serão grandes líderes, serão ministras, elas vão treinar outras. Eu vejo irmãs que estão começando agora aqui, mas que vão ser uma treinadora de outras ministras. Pode apagar e deixar só na minha luz aqui, por favor. Chama a equipe louvor aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, queridos, nós temos esse DNA de salvar vidas, fazer encontro. E agora fazemos encontro para criança. Sabe, nada disso é perdido. Alguém puder ligar essa luz aqui? Olha para mim aqui. Aleluia. Irmãos, estão comigo? Aleluia. Nós vamos fazer algo agora. Nós fomos plantados nesse bairro
Mas nós fazemos parte de uma rede de igrejas, de mais de 1000 igrejas que estão pelo mundo inteiro, inclusive em muitos países, né? Tanto aqui da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, América do Sul, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, muitos países aqui da nossa região, na Europa, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal e outros países, Inglaterra, na Europa, na África, muitos países da África, muitos países, e também agora em muitos países lá do Oriente, Nepal, Bangladesh, China e Paquistão, né? E hoje é o dia eu deixei eu ia fazer diferente, mas hoje eu deixei para agora essa oferta, porque aqui, onde você está, na sua rua, você é o referencial. Você é a pessoa que vai ser o canal de Deus para tocar a vida de alguém. Na sua rua você pode ir. Lá no seu vizinho você pode ir falar de Jesus para ele. Mas tem pessoas irmãos que estão indo para outro lugar, largando tudo aqui. Indo como missionário para outros países, muitos países. Um deles, o ano passado, no Paquistão, quase foi morto. Estava pregando, quando ele saiu, lá não pode pregar assim, igual aqui. Que ninguém incomoda. Se incomodar, eles que vão presos. Temos uma lei que nos protege. Se alguém incomodar a gente, a lei diz que nós temos direito. Lá não, diz que não pode. Esse pastor, um dos nossos pastores lá, na saída pegaram ele, irmãos, e bateram. Foi para o hospital quase morto. Mas Deus restaurou a vida dele. Então são lugares difíceis. E foi descoberto que uma das formas de você ter sucesso lá é você formando escola, porque as crianças eles mandam para a escola, né? Faz escola. Então a igreja está fazendo algumas escolas lá nesse país. Tem escola já com 200 crianças e ali eles levam Cristo para aquelas crianças. É o que nós estamos fazendo aqui também. Estamos começando um projeto. A maioria dos irmãos não sabem. Estamos começando um projeto aqui nas escolas. Não pode pregar nas escolas, mas as mães estão sendo treinadas. Minha esposa está sendo treinada. E sabe que nós vamos entrar na escola? A partir de quando? Kellen? Segundo semestre. A Kellen é professora aqui na escola aqui da prefeitura. E ela, juntamente com outras irmãs, com a Evelyn, que também está lá no Lavras, na escola do Lavras, estamos entrando nas escolas. Foi feito o pedido para a diretora, né? E foi liberado para elas entrarem com contação de histórias. Elas não vão lá chegando e pregando, elas vão contar histórias. E elas querem chegar no alvo de levar o evangelho para essas crianças. Vão contar história. Então minha esposa já está se preparando, está tremendo um pouquinho na base, mas foi para isso que Deus chamou ela. Amém? E essas irmãs vão lá. Eu queria passar vídeo da pastora Aline, que já está em várias escolas. Mais de 2.000 crianças já foram alcançadas lá no centro da cidade, na região de Guarulhos. Sabe? Os missionários lá, eles vão. Você não pode ir, mas você pode ir na sua rua. Você pode ir no seu colega de trabalho. É maravilhoso quando eu vejo colegas de trabalho sendo trazidos, né? Nós vimos aqui, o José Heleno trouxe o Evandro, né? Ali, trabalham junto, né? Disse, olha, vamos que o que eu estou experimentando é coisa boa. E traz. Você pode fazer isso. Lá, nessas nações você não pode ir. Nessas nações você não pode ir. Mas você pode. Os seus pés não podem ir, mas a sua mão pode ir. Amém? Nós temos é na Índia, no Paquistão, eu não lembro o país, onde famílias são escravas. Existe escravidão, irmãos. Sabe o que está sendo feito agora? Famílias estão sendo compradas da escravidão. As famílias se convertem, elas são compradas. Aí os donos delas liberam elas e elas vêm, são livres. Custa quanto uma família? $1.800, R$10.000 aproximadamente, para libertar uma família que está aprisionada no cativeiro. Se venderam como escravo. A situação é tão miserável. Pessoas vendem rim, né? Vendem órgãos do corpo. A situação é tão difícil. E
Alguns se vendem como escravo, né? Sua família tem uma fábrica de bloco lá, as pessoas se venderam para trabalhar e vendem a família inteira, né? Então muitas histórias assim, sabe, irmãos? E Deus nos dá a oportunidade de trazer uma oferta missionária. E hoje é o dia dessa oferta missionária. Essa oferta que você vai dar agora, o pastor não trouxe hoje, mas você pode levar um envelope, você pode fazer um Pix. O Pix não é no CNPJ, é VNP Igreja, amém, irmãos? Para a gente separar. E você pode contribuir com a sua oferta. Ah, pastor, eu não tenho 20, eu tenho só 10, eu tenho 5. Mas o que você contribuir vai ser todo enviado. Vou mandar o comprovante para os irmãos, para a nossa missão internacional. E tenha certeza. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Quando os irmãos fazem o fundo musical, eu quero orar. Eu quero orar junto com você. Senti isso, de fazer uma oração. Porque não adianta só levar a nossa oferta e a gente não orar. Talvez o Senhor vai te dar no seu coração um país desses que eu falei, onde irmãos estão lá, deixaram tudo aqui para trás e foram por amor ao Evangelho. Estão lá pregando a palavra de Deus, levando Cristo para as nações. Sabe, irmãos, quando alguém faz isso, ele não tem mais nada, tudo dele é Cristo. Tudo é amor à palavra. Quando muito jovem, eu tinha um sonho, às vezes vinha no sonho no meu coração de ser um missionário, de levar a palavra para outro lugar, outra parte, longe. Mas eu não consegui ter o privilégio de fazer isso. Mas Deus me deu o privilégio de fazer aqui mesmo. E já ganhei muitas vidas, dezenas de vidas para o Senhor, sabe? Mas nós podemos enviar com as nossas mãos. Eu queria que você orasse por essas nações, por esses lugares, por esses irmãos que estão lá, por esses pastores que estão lá, levando a palavra de Deus, por esses obreiros que estão lá, levando a palavra de Deus, por essas pessoas que estão recebendo, essas pessoas que estão sendo agraciadas de ouvirem um homem de Deus, uma mulher de Deus, levando a mensagem da cruz para eles. Eu creio que não só, eu senti isso no meu coração, não é dia só de ofertar, é um dia de nós orarmos, porque na maioria das vezes a gente nem lembra de orar. Mas o Senhor nos coloca aqui para orar por cada vida, as que estão sendo alcançadas e as que estão alcançando. E que essa oferta que está sendo recolhida no Brasil todo hoje seja uma oferta que realmente venha fazer a diferença nessa grande obra. Sabe, Paulo, a gente fala muito de Paulo, onde Paulo foi, mas ele era suprido. Você sabe, irmãos, que a obra de Deus, ela se sustenta primeiro pela bondade de Deus, mas através da vida de irmãos generosos, irmãos que têm o coração no Senhor, irmãos que sabem o valor da sua contribuição, da sua oferta. Então eu oro por você nessa noite, eu abençoo a sua vida, eu declaro sobre você uma graça, um amor de Deus sendo multiplicado na sua vida. E eu oro também pelos irmãos que deixaram suas cidades, deixaram suas amizades aqui para trás, deixaram seus familiares, pais, irmãos. Eles decidiram entregar tudo para Cristo através da missão. Irmãos que estão correndo risco de perder a sua vida, estão enfrentando a morte todos os dias, estão em lugares perigosos, lugar que é proibido abrir a boca e falar do Senhor. Mas nós oramos por eles, Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os dê sustento, que o Senhor os abençoe na seara que o Senhor os chamou, que o Senhor fortaleça, que eles não desanimem, porque o mundo precisa ouvir o Teu Evangelho. Nós não podemos ir, Senhor. Talvez muitos aqui tenham chamado, irão, mas alguns estão lá na frente do inimigo, na frente da batalha. Nós oramos por esses irmãos, Pai, e nós queremos, com a nossa pequena oferta, talvez, Pai, seja pequena, mas que quando juntar com todos os irmãos que estão nesse mesmo propósito, isso vai fazer a grande diferença na vida daqueles irmãos. Vai sustentar, vai abrir novos lugares, pessoas serão compradas da escravidão. Talvez não possamos comprar alguém, uma família da escravidão. Famílias estão se convertendo, mas nossa oferta vai fazer a diferença, Pai. Ó Senhor,
que os teus filhos que estão lá, as portas se abram para eles. Como Paulo disse, eu louvo a Deus porque aqui uma porta foi aberta. Eu creio que o Senhor é o Deus que abre portas, que as portas se abram em todos os lugares para esses irmãos, Senhor. E o seu evangelho seja pregado com ousadia, com intrepidez. Ah, meu Pai, que haja muita conversão e que igrejas grandes se levantem em lugares difíceis. Mas o Senhor tem uma promessa que o rio vai nascer no deserto. Eu creio, Senhor, e eu creio que também vai ser aqui na nossa vida, nessa igreja. Eu creio em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Eu tenho um vídeo para passar. Tá bom o vídeo? Tá certinho, Jefferson? Tá certinho o vídeo? Tá beleza? Então vamos sentar, irmãos, uns minutinhos para a gente ver esse vídeo, pastor Aloysio. Videira e da vinha. No mês passado, eu fiz uma viagem para acompanhar nossas igrejas na Índia, no Nepal, no Paquistão. Na Índia, lá está o pastor Suresh, cuidando da nossa congregação. Somos aproximadamente 60 irmãos e a igreja ali ainda está começando, mas a perspectiva é poderosa. No Nepal, nós já somos 4 igrejas videira e mais 5 associadas. Fizemos ali uma reunião, como uma conferência com mais de 300 pessoas. E já somos mais de 500 irmãos no Nepal. O Senhor nos tem abençoado de uma forma sobrenatural, não tenho como descrever para você. Depois nós fomos ao Paquistão. Ali no Paquistão, o pastor Simon Peter é o responsável por todo o trabalho ali, debaixo da supervisão do pastor Marco Aurélio. O que estamos fazendo agora é colocar a pedra fundamental do prédio onde vai ser o prédio da igreja, o prédio da escola videira e o prédio do nosso seminário. Ali nós temos 3 escolas videira e somos ainda também 4 congregações ali. Fizemos também uma grande reunião, como uma conferência com mais de 500 irmãos. Hoje, lá no Paquistão, nós somos 500 jovens e adultos e mais 400 crianças para a glória de Deus. Isso num país muçulmano. E aqui está do meu lado aqui, um garoto de 14 anos, durante 10 anos foi escravo na fábrica de tijolos. E ele foi resgatado, ele e a família vieram para a igreja. E ele agora estava me dizendo, com o tradutor, é claro, que o chamado dele é para ser pastor. Então eu creio que crianças como essa vão mudar a história do Paquistão, de muitos outros lugares do mundo. E você está sendo parte disso. Uma coisa importante que eu não compartilhei, mas eu quero falar especificamente, é a respeito do nosso trabalho com crianças e escravizados no Paquistão. Hoje nós estamos sustentando 3 escolas no Paquistão. A primeira delas tem em torno de 130 alunos, a segunda em torno de 120, e uma terceira escola, que é com crianças bem pequenininhas, que nós abrimos dentro de uma das fábricas de tijolos, um lugar onde existem pessoas escravizadas, e essas crianças são filhos de escravizados, algo que nós aqui no Brasil nem compreendemos como pode acontecer. E o dono, né, do lugar permitiu, o que não é uma coisa comum, que nós ensinássemos para elas. Essas escolas tiveram apoio da nossa escola aqui em Goiânia, que treinou os professores nos princípios. É algo assim empolgante ver as crianças falando, né, de cabeça os princípios quando eu estive lá. E a respeito desses escravizados também eu preciso te dizer, nunca foi a nossa intenção fazer um trabalho missionário para libertar esse tipo de pessoa. Nós queríamos apenas abrir igreja, mas foi da vontade de Deus que também nos envolvêssemos nisso. E hoje eu quero dizer para você que também a sua oferta tem sido usada para isso. E se Deus tem tocado no seu coração e você também quer cooperar nisso, é um aspecto específico do trabalho missionário, você também pode mandar uma oferta direcionada, dizendo, olha, minha oferta é para ajudar a libertar um escravizado. Quem sabe os seus filhos. E hoje nós temos 10 famílias na nossa igreja, em Lahore, no Paquistão, que foram libertas da escravidão. Você é parte disso. Quero contar com a sua ajuda para isso também. Como eu disse, não era a nossa intenção, mas estava nos planos de Deus. E nós vamos seguir aquilo que Deus tem para nós. O Senhor nos tem abençoado
tremendamente. Mas não pense que estamos só nesses 3 lugares. Também estamos no Bangladesh, Zâmbia, Quênia, Uganda. Estamos em Tanzânia, Moçambique. Para te falar apenas alguns. Chegamos recentemente em Dubai. I came here almost last April. It's been 1 year now, and already have 2 cell groups already started here, and almost 16 to 17 people here in the cell groups. Também no Japão. Então a obra missionária que a Vinha faz hoje é muito grande. E não temos como avançar sem a sua ajuda, sem a sua cooperação. Dia 11 de junho, teremos uma oferta especial. É apenas uma oferta que nós tiramos durante todo o ano para sustentar esses missionários e essas escolas lá fora. Não vamos investir aqui na nossa cidade, vamos investir fora, porque esse é o coração de Deus. Estou fazendo esse vídeo aqui nesse lugar porque você nos abençoou para construirmos tudo isso. Mas tudo isso nós mesmos desfrutamos. Hoje eu quero desafiar você para contribuirmos, para que outros conheçam o Senhor. Não seremos nós que vamos lá desfrutar. Talvez você nunca vai viajar até lá para conhecer, mas a sua contribuição, o seu encargo, vai alcançar essas vidas. Quero contar com você hoje, com a sua ajuda. Que o Senhor possa mover no seu coração e você possa, junto com todos nós, ter o entendimento do encargo, do peso da nossa oferta. Deus abençoe você. Oferta de... Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Antes de encerrar, nós vamos... Se você não tem uma oferta hoje, leva o envelope. Amém? Porque as ofertas vão se encerrar no próximo domingo, que vai ser contabilizado e vai ser lançado na conta da Vinha Internacional. Amém? Aleluia. Levante a sua oferta assim para o céu. Ou seu, pastor, não trouxe hoje. Levante o seu envelope. Está vazio, mas já tem uma oferta no seu coração. Amém? Eu desafio a todos, irmãos. Pastor, não tenho nada, mas coloca um propósito com Deus. Senhor, eu não sei o que mais moveu o seu coração. Eu falei para o Senhor, se eu pudesse eu ia resgatar uma família. Porque quando eu vi essa história, eu lembrei da minha história, da história dos meus irmãos. A gente ali numa situação muito difícil, trabalhando numa fábrica de bloco como aquela. Sabe, Deus nos restaurou, Deus nos resgatou, Deus nos viu ali. Então no meu coração eu gostaria de resgatar uma família, uma criança pelo menos. Mas, sabe, a sua pequena oferta vai contribuir de alguma forma. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos que estão trazendo hoje, que estão contribuindo hoje ou que irão contribuir depois. E eu declaro, Senhor, que essa semente vai se multiplicar na vida dele, na vida dela. Que eles queiram trazer depois também, durante a semana, até o próximo domingo. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, graça multiplicada, bondade multiplicada e revelada no coração e na vida deles, em nome de Jesus. E que essa oferta que está sendo lançada, que ela faça a diferença onde quer que ela chegue ao redor do mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus. O que nós fazemos é por ti e para ti, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. Obrigado porque o Senhor nos supriu em todos os momentos da nossa vida, e aqui nós estamos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem trazer.